A minha atitude foi procurar, eu fui pesquisar, pesquisei muito, muito, muito antes de chegar no quadro, vi muitas outras plataformas, vi muitos outros métodos, de assistir depoimentos de alunos, de outras plataformas, inclusive, só que o quadro me pegou de jeito, pegou no coração, assim, os depoimentos dos alunos, sabe, assim, de ver o quanto que aquilo era verdade, o quanto que aquilo era diferente, o quanto que a proposta era diferente, a proposta de vocês. Isso me chamou muito a atenção. E quando eu olhava, confesso inclusive que eu me imaginei fazendo isso. Isso é exatamente o que a gente está fazendo agora. Eu imaginei que um dia eu ia estar nesse lugar. Eu olhava para o depoimento dos estudantes, aí gente, eu quero fazer parte do quadro. Eu quero entrar nesse time. Eu quero também dar o meu depoimento de aprovada. Eu quero dizer, eu quero gritar. Eu passei em medicina. Foi no começo de 2020, eu decidi entrar para o quadro, decidi me matricular no quadro, acreditando muito que tinha alguma coisa muito diferente aí para me fazer, sabe, para me ajudar nessa conquista. E foi assim, eu digo para todo mundo, foi um presente da vida para mim, o quadro ter entrado, foi num momento assim muito importante, né? Porque em 2020 a gente entrou em pandemia, então muitos dos meus amigos que não passaram em 2019 continuaram no cursinho presencial, e eu já estava aqui quando a pandemia foi anunciada, eu já estava aqui com vocês, já estava 2 meses com vocês aqui, e eu já estava assim super tranquila, super adaptada ao método online. E eu vi muito dos meus amigos, nossa, todo mundo tendo que ir para o método online, assim, de qualquer jeito. E aí eu vi muitos dos meus amigos reclamando isso. Nossa, eu não vou conseguir. Eu não sei, eu não tenho disciplina para isso, eu não sei, eu não sei focar, não sei. E eu aqui já super tutorada já, inclusive, sabe, bem adaptada, no meu cantinho, no meu estudo aqui, no aconchego da minha casa, sem aluno nenhum para ficar me comparando, nada, sabe? Só eu ali e o quadro, como se fosse um cursinho para mim, como se fosse um cursinho personalizado para mim, sabe? Foi isso que eu senti, assim, desde o início. Nossa, encontrei finalmente, eu encontrei algo que fosse realmente, que segurar minha mão para esse sonho ser possível, esse sonho ser realizado. Logo no início eu fiquei assim estranhando um pouquinho, apesar de ter confiado bastante, apesar de ter visto muitos depoimentos dos alunos, de ter lido muito a respeito do quadro. Logo quando começou assim, nas primeiras semanas, eu olhava para aquilo tudo, né, para as dicas da minha tutora, inclusive, faz bastante exercício, os desafios que ela passava para mim. Aí eu ficava assim, eu disse, mas eu quero assistir aula, mas eu quero assistir mais aula. Não vai dar certo isso. Eu ficava falando comigo assim, mas como assim até o dia da prova? Será que eu vou conseguir vencer isso tudo? Será que vai dar certo? Será que eu vou assistir todas essas aulas? Será que eu vou conseguir vencer o conteúdo? Sabe, eu estava assim um pouco insegura ainda. Eu não tinha ainda compreendido a dimensão de quanto que um método quadro é seguro. De quanto isso dá certo. Eu não tinha compreendido ainda de que conteúdo eu já tinha, inclusive, né? Eu faltava mesmo realmente eu focar mais em exercício. Então, eu tive um pouco de dificuldade logo no início. Mas, assim, foi algumas semanas só de adaptação que eu tive. E aí, depois, eu já estava, assim, completamente quadriqueniana. Outro presente que eu digo que foi que o quadro me deu, a tutoria. Foi assim de extrema importância ter essa ligação com vocês, ter essa ligação com a plataforma, né, de ter uma pessoa ali meio que exclusivamente para mim, né, organizando a minha vida dentro da plataforma, dentro do quadro. Então foi muito importante isso, sabe? Organizar os horários, ter alguém assim para dizer, não, vamos tentar dessa outra forma, vamos fazer desse jeito, olha isso aqui, tem mais dificuldade, assim, através dos exercícios e através dos simulados, ela via onde era que eu estava, onde era que eu tinha que focar mais, né? Onde era que eu tinha que me esforçar mais, onde era que eu já estava bem,
e claro, eu tinha que manter, ou se possível até elevar, mas onde era que eu tinha que focar mais. Então isso foi muito importante, porque quando a gente está sozinho nisso, quando a gente é apenas mais um na sala de aula, a gente não tem muita noção disso, né? A gente faz como todo mundo vai andando, vai na maré, né? Vai andando na correnteza, né? Tá todo mundo andando, a gente vai indo. E vai fazendo simulado, e vai fazendo exercício, sem entender como é que funciona esse processo. Então, a tutora, ela foi de extrema importância para mim, para eu perceber onde eram os meus pontos fortes e também onde eram os meus pontos fracos. E consertar isso, corrigir isso, focar nisso e corrigir para que eu tivesse sucesso no futuro. Então, meu calcanhar de Aquiles, nossa, sempre foi a matemática, sempre. Isso eu já trago desde o meu ensino fundamental. Eu já tive sempre muita dificuldade com matemática. No ensino médio eu quase fico reprovada, inclusive, só que consegui passar arrastada, mas consegui, porque a matemática sempre foi um calo mesmo para mim. Então, aí junto com a matemática, né, aí a física também, porque existe essa base, é muito importante ter essa base da matemática e acaba atingindo nas disciplinas que precisam um pouco de mais de cálculo, que como física e química, então meio que abalava, mas assim, se fosse para escolher uma disciplina mesmo que eu tinha muita dificuldade, era a matemática. E outra também era a redação. A redação, como o Enem é muito exigente nessa questão das competências, já, então eu tive que me adaptar a esse método da redação do Enem. Eu gosto de escrever, gosto de ler, mas a redação do Enem propriamente, ela meio que me pegou assim também um pouco no calcanhar de Aquiles. Então, eram as duas disciplinas assim, que eu tive sem mais dificuldade, era a redação e matemática. Né? Na matemática, eu sempre tive muita dificuldade, eu trouxe essa dificuldade desde a minha infância. E aí, quando a tutora observou isso, né, quando nas nossas conversas, quando eu falei sobre isso, também ela observou mesmo por meio dos simulados e dos meus desempenhos nos simulados e dos exercícios, ela me propôs de fazer matemática básica, né? Bora para trás, bora lá na base, porque não vai adiantar, né? Ficar estudando geometria analítica sem ter conhecimento básico lá de álgebra, porque não vai dar certo isso, né? Então, ela me orientou justamente nisso, de eu fazer a matemática, de eu castigar mesmo, sabe? De ir atrás mesmo na matemática, pegar aquela Robertinha lá desde o início e ensinar para ela quanto é 2 mais 2, quanto é a tabuadazinha lá de multiplicação, enfim. Então, ela meio que me ensinou a engatinhar na matemática, sabe? E em busca disso, né, na matemática básica. E isso deu muito certo. Eu percebi que isso deu muito certo. Apesar de não ter entrado no clube dos 800 do quadro, mas eu obtive uma nota que eu consegui a aprovação. Em termos de quantitativo de acertos, para vocês terem uma ideia, em 2017, quando eu comecei, eu acertei 15 questões apenas em matemática. 15, foram só 15, assim, uma vergonha. E já esse ano eu já ultrapassei a barreira dos 30, acertei 30. Não cheguei a ultrapassar, mas foram 30 questões, 30 acertos, eu dobrei. Eu gostaria de ter tido muito mais, claro, para poder fazer parte dos 800 aí, do clube dos 800, mas já fiquei muito feliz, sabe, de ter conquistado isso, de ter vencido esse meu desafio.